Graças, paz, irmãos da PIB de Novo Repartimento e você que nos acompanha através do Facebook. Hoje nós vamos compartilhar Atos capítulo 13, do verso 13 ao verso 41. Vamos dar continuidade naquilo que estamos trabalhando com a igreja e convido você nesse momento para pegar a sua Bíblia ou abrir juntamente comigo. A minha já está aberta, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13, do verso 13 ao verso 41. Eu não vou ler o texto, porque nós vamos fazer uma exposição dele e depois vamos fazer uma aplicação conforme a gente vai fazendo a exposição do texto, para ele não ficar muito longo. E nesse momento nós vamos orar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Pai, nós te agradecemos em nome de Cristo por estarmos aqui diante do Senhor e te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida e a tua palavra, Pai amado, que vai ser lida e exposta nesse momento para que possamos aprender com a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, abençoe todos os nossos ouvintes que estarão acompanhando a tua palavra, que possamos nesse momento ser edificados para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo, amém e amém. Atos capítulo 13, Lucas dá o início às viagens missionárias do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. O capítulo anterior, o parágrafo anterior que nós já estudamos, do versículo 4 até o versículo 12, nos dá o relato de que Barnabé e Paulo chegaram, enviados pelo Espírito Santo, e ali naquele episódio se converteu o procônsul, chamado Sérgio Paulo, e também ali Paulo encontrou Elimas, ou também Bar-Jesus. Bar-Jesus é o nome latim e o Elimas é o nome grego desse cidadão que se opôs ao Evangelho. E a partir dali Paulo, ainda como Saulo, no versículo 9, nós vamos ver Lucas tratando ainda Paulo de Saulo, todavia Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Então Paulo começa aqui o seu ministério, tomando a frente e assumindo essa caravana missionária. Quando nós chegamos no versículo 13, nós vamos ver Lucas tratando o Paulo como o seu nome romano, quando ele diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, aqui começa o ministério do apóstolo Paulo, não somente aos gentios, mas também aos judeus. Então, o parágrafo que nós vamos estudar hoje, ele está dividido da seguinte maneira. Do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ver aí um convite que Paulo recebe na sinagoga. Vamos ver também João Marcos deixando essa comissão, essa comitiva de missionários. Do versículo 16 até o versículo 21, até o versículo 22, nós vamos ver Paulo fazendo uma recapitulação no Antigo Testamento para os irmãos local. Nós vamos ver do versículo 23 ao 25, nós vamos ver a vida de Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E do versículo 26 até o versículo 31, nós vamos ver, ele vai trabalhar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E ele finaliza o capítulo finaliza o parágrafo falando das boas novas. Então ele vai tratar disso aqui nesse parágrafo. Então vamos começar aqui no versículo 13 até o 15, nós vamos ver Lucas escrevendo a respeito de Paulo,
como líder agora da caravana, eles vão para Perge, e nesse momento aqui, quando eles chegam nessa região, para você ter uma ideia e se localizar geograficamente, essa região aqui, hoje, atualmente, é a região da Turquia. Até hoje, em Perge, né, na Antioquia da Pisídia, nós vamos ver ainda essas cidades, claro, não a cidade habitada, mas a cidade onde Paulo esteve aqui. Essa cidade, ela está a 1000 metros a nível do mar. Então, eles chegam na cidade, depois eles sobem para essa região. Então, alguns autores, alguns historiadores dizem que ele subiu para essa cidade exatamente porque havia uma epidemia de malária. Então, Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, sobem para essa região. E nesse processo que eles estão subindo para essa região, João Marcos, que é o mesmo que escreve o Evangelho de Marcos, ele abandona a caravana. Depois nós vamos retomar isso lá no capítulo 15. Para o capítulo 16, na segunda viagem missionária, Paulo se opõe a João Marcos para ir nessa segunda viagem missionária. Então é aqui que começa, e depois nós vamos ver lá no capítulo 15 para o capítulo 16. Então esse João que aparece aqui no verso 13, não é o João apóstolo, mas João Marcos, primo de Barnabé. E nós vamos ver no versículo 15 o convite. Então, no versículo 15, nós vamos ver, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-as. Então, nesse momento, eles estão na sinagoga. Há aqui um processo litúrgico na sinagoga. Nós vamos ver, pelo menos aqui, no serviço da sinagoga, a liturgia, e é muito interessante, no versículo 15, onde a igreja está reunida e estão cultuando ao Senhor. Então, a primeira coisa que tem no culto, naquele contexto, é o Shema. O que é o Shema? O Shema nós vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, aonde diz o Senhor ao povo de Israel. Ou seja, é o momento em que Deus está falando na igreja. Então, nesse momento, na sinagoga, Deus estava falando através da sua palavra, que era o Antigo Testamento. A segunda coisa que tem na liturgia é a oração, e essa oração era feita por um líder ali. Então, o líder da sinagoga, ele faz essa oração. A terceira coisa que tem na liturgia, ali na sinagoga, é a leitura do Pentateuco. Então, isso, é claro, é um sábado, e ali estão lendo o Pentateuco e também os profetas. E geralmente ali eram irmãos que eram convidados para ler a palavra. E em quarto lugar, havia o sermão por um membro idôneo da congregação. Então, quem era esse convidado? Era alguém, né, idôneo, tem uma característica aqui, não era qualquer pessoa, a palavra não era franqueada para qualquer pessoa, mas era franqueada para uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente conhecia a palavra de Deus. Então, nesse momento, no finalzinho do versículo 15, nós vamos ver talvez o chefe ali da sinagoga se dirigindo aos irmãos: e tendes alguma palavra de exortação para o povo? E é claro, quem vai dar essa palavra não é Barnabé, mas o apóstolo Paulo. E Paulo vai dar uma palavra de exortação. E a palavra aqui, exortação, significa chamar para o lado e ensinar. Então, é isso que Paulo ele vai fazer. Então, esse foi o convite, do verso 13 ao verso 15, é o convite que Paulo recebe. Qual é a aplicação? Nós vamos fazer a aplicação conforme a gente vai fazendo a exposição.
Então, qual a aplicação que tem aqui desses 3 versos? A primeira está em Marcos, aqui. Por que ele abandona? Essa é a grande pergunta. E nós não temos uma resposta para dar pela razão por que ele deixou a caravana. Muitos dizem que foi porque a viagem era muito dura e muito perigosa. Então, nessa caminhada da cidade até a Antioquia da Persídia, né, até Perge, na realidade, era muito, muito longe, né, não era a beira-mar. Eles tinham que subir a montanha, era a 1000 metros, né, a nível do mar, e ali era um território desconhecido. E Marcos era jovem, então provavelmente ficou receoso, com medo. Outros estudiosos dizem que ele abandonou porque ele não concordava pela pregação do evangelho aos gentios. E nós vamos entender isso no verso 16. Mas o certo é que nós não temos uma definição pela qual ele deixou a caravana. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos ter convicção do nosso chamado e da nossa missão. É necessário um período de amadurecimento e conhecer realmente a missão. Então, essa missão era para Paulo e Silas, você vai ver isso no capítulo 13, e João Marcos vai como cooperador. Mas, diante das situações, ele retorna para Jerusalém. Alguns outros dizem que era com saudade da sua família e também da sua cidade. Mas, enfim, é que nós não sabemos. Então, o campo missionário ele é desafiador e, às vezes, muita gente não está pronto para ele. Então, é preciso haver um período de maturação. É claro que a gente não pode deixar Marcos aqui em maus lençóis, né? Nós vamos ver, por exemplo, no finalzinho da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver uma fala de Paulo para Timóteo dizendo, olha, vai, me traz os pergaminhos, a capa e me traz João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Então nós vamos ver que Marcos, ele amadureceu e foi um grande cooperador no ministério de Paulo e escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, antes de Mateus, Lucas e João. Ele foi o primeiro. Quando nós chegamos no versículo 16, nós vamos ver o testemunho de Paulo aos irmãos em Antioquia. Essa Antioquia não é a Antioquia do capítulo 13, né? Essa Antioquia aqui é da Persídia, né? Então, Paulo, ele está nessa região. Vamos examinar aqui do versículo 16 ao versículo 22. Primeiramente, no versículo 16, nós vamos ver Paulo levantando-se, porque ele tinha sido convidado, e ele vai dizer o seguinte, varões israelitas e vós outros. Quem são esses vós outros que também temeis a Deus? Então, essa sinagoga ela era uma sinagoga diferente do tempo de Jesus. Ela já é uma sinagoga que tem judeus, mas tem também gentios, tem gregos, né, nessa sinagoga. E esses não-judeus, que eram adeptos do judaísmo, também participavam da liturgia. Eles não eram somente ouvintes, eles também participavam. Então, nós vamos ver Paulo se dirigindo não somente aos varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi, né? Então ele diz, olha, agora vamos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. E a partir do versículo 17, ele começa a fazer uma exposição sobre o Antigo Testamento, começando lá no Egito. Então ele vai começar a trazer a memória não só dos judeus, mas também daqueles ouvintes e adeptos ali do judaísmo. Então ele vai dizer que no Egito, donde os tirou com braço poderoso. Então quem foi que libertou o povo de Israel do Egito, após eles clamarem, foi Deus Todo-Poderoso. No versículo 18,
diz que Deus é um Deus cheio também de misericórdia. Ele é poderoso, mas ele é também Deus cheio de misericórdia, onde suportou-lhes os maus, né, naquele período de 40 anos andando no deserto. Então nós vamos ver um Deus cheio de misericórdia. No verso 19, havendo destruído 7 nações, agora ele já chegou ali em Josué, onde Deus destrói aquelas 7 nações e dá a terra de Canaã ao povo de Israel. Deu-lhes essa terra por herança, está aí no verso 19. Então, quem conquista Canaã é Deus. E nós vamos ver vários episódios, inclusive nós estamos estudando Josué nas quartas-feiras, e nós já vimos ali a manifestação de Deus através de Josué e as conquistas de Jericó. Nós vamos ver a derrota para Ai, nós vamos ver a reconquista de Ai, nós vamos ver a punição de Acã, né, ali. Então, nós estamos na quarta-feira acompanhando esse episódio. Paulo traz à memória dos seus ouvintes essa história. No versículo 20, nós vamos ver Paulo agora falando dos juízes, né? Então, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, o que é que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma recapitulação do Egito, passando por Canaã, dando àquele povo juízes, profetas e também reis. No versículo 21, o rei Saul, e no versículo 22, o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas nós sabemos que Davi não fez toda a vontade de Deus. Davi era um homem como nós, ele pecou, ele se arrependeu, um homem segundo o coração de Deus. Por que Paulo está falando isso? Nós vamos entender agora no segundo parágrafo do verso 23 em diante. Então, do verso 17 até o 21, ele vai falar do Egito, vai falar da conquista de Canaã, vai falar que Deus deu juízes e profetas, vai falar também que deu reis como Saul e como Davi. Então ele está trazendo à memória da congregação aquilo que eles já sabem. Ou seja, Paulo está introduzindo aqui a matéria para poder aplicar o seu testemunho do Evangelho, das Boas Novas. Do verso 23 ao 25, ele vai falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, né? Depois dos reis e depois dos reis, vem aí agora o Messias. Veja aí o versículo 23. Da descendência deste quem? Davi, no verso aí 22, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, é Jesus. Ou seja, Jesus, aquele que vocês crucificaram. Havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então a mensagem de João Batista foi uma mensagem de arrependimento, e no verso 25 ele vai relembrar que João Batista mesmo disse que nem as sandálias, não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Então não era ele o Messias, mas ele estava preparando o caminho para o Messias. E do verso 26 até o 31, nós vamos ver a morte, ele falando da morte e a ressurreição. O que eu quero que você acompanhe aí é o pensamento de Paulo na exposição. Ele está falando à sinagoga, ele está falando para judeus e gentios, e ele está começando o seu ministério da pregação do Evangelho. E nós vamos ver o que é que compõe essa mensagem de salvação.
E eu quero chamar a sua atenção para o verso 26 até o 31, onde ele vai falar da morte e da ressurreição. Só lembrando que nós estamos no domingo de Páscoa, e para nós, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa, né? Porque o nosso Cristo, ele já morreu e ele já ressuscitou. Então nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. E veja como é interessante o versículo 26. No versículo 26, ele retoma a fala dele do versículo 16. No versículo 16, ele diz: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Olha como ele agora começa falando sobre a morte e ressurreição. Ele novamente chama a atenção dos seus ouvintes. Diz: irmãos, descendência de Abraão. Ainda há pouco ele disse que era varões israelitas. E agora ele vai lá para o pai Abraão. Irmãos, descendência de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. E vós outros que temeis a Deus. Ou seja, ele se refere também àqueles simpatizantes da lei. Aí, logo após, ele diz assim: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. O que implica na fala de Paulo essa salvação aí, a palavra de salvação? Pelo menos eu quero destacar 5 coisas aqui na palavra desta salvação. O que é que Paulo está falando desta salvação? Ele está falando, em primeiro lugar, que a salvação ela é pessoal, quando ele diz aqui: a nós nos foi enviada a palavra de salvação. Ou seja, a palavra de salvação aqui é a nós. Paulo está falando a mim e a você que está me ouvindo. Deus quer salvar a sua vida. Não é a lei. Então ele começa a fazer um contraponto aqui que não é mais a lei. Não é a circuncisão física, mas é a circuncisão do coração, a circuncisão da mente. Então, a primeira coisa é a nós. A nós, judeus, não é a física, mas é a espiritual, a circuncisão do coração. Segundo, essa salvação ela é poderosa para remir pecados. Veja aí no versículo 38, eu quero caminhar um pouquinho com você. No versículo 38, ele diz assim: irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste quem? Jesus, que nos trouxe salvação. Então a salvação ela implica em remissão de pecados. Por isso que Cristo derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. No verso 34, nós vamos ver que essa salvação também é pacífica, cumpre as promessas graciosas de Deus. Veja aí o verso 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Salvação não estava sobre Davi. Davi morreu e está lá no seu túmulo. Mas quem morreu e ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo. Então é a Ele, sobre Ele, não repousa nenhuma corrupção. Então, essa salvação, em terceiro lugar, ela é uma promessa. Amém? Ela é uma promessa ao povo que está ali ouvindo Paulo. Em quarto lugar, ela é perfeita. No versículo 39, nós vamos ver que ela é perfeita, justiça completamente. Então veja aí o verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Todo o que crê é justificado. Então Paulo começa a falar sobre essa salvação, aonde é pela fé. Então, claro que nas cartas de Paulo, um ponto primordial nas suas mensagens é que a salvação é por meio da fé. Então, por isso que ela é perfeita, aí no verso 34. E em quinto lugar,
ela é presente. É agora, é o já. Amanhã pode ser tarde demais. E nós vamos ver isso aí no verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ele está falando do profeta Isaías no capítulo 29, verso 14. Né? Então, cuidado. A palavra de salvação é para agora. Naquele momento, naquele instante, ali ele está pregando. Essa mensagem de Paulo, a gente pode comparar muito com a mensagem do apóstolo Pedro no capítulo 2 de Atos, onde também ele vai trazer à memória do povo a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então veja, tudo isso aqui é sobre a palavra, no verso 26, palavra desta salvação. Então nesta palavra de salvação, ela é pessoal, ela é poderosa, ela é pacífica, ela também é perfeita e ela também é presente na vida dos ouvintes. Por isso que Paulo vai dizer, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Está aí no versículo 26, e ele está falando sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o conheceram, cumpriram as profecias. Então, mesmo sem crer, eles cumpriram a profecia e eles estão ali, acabaram de ler o Pentateuco, acabaram de ler os profetas, mas não compreendem sobre o Messias, sobre a salvação que estava por vir. Então, Paulo começa a trazer também esse confronto. E eu lembro muito também aqui do eunuco, né? Quando Filipe foi pregar e perguntou o que lês, ele estava lendo Isaías, entende o que lês? Não entendo, porque não tem ninguém que me ensine. E Filipe foi e ensinou ali o que aquele homem estava lendo, as profecias em Isaías, e ele entregou a sua vida a Cristo ali, creu em Cristo e recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. O verso 27 vai nos trazer que as profecias foram cumpridas mesmo, os habitantes ali em Jerusalém, as autoridades, não conhecendo Jesus e nem os seus ensinos que estavam nos profetas. Verso 28, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Então, Jesus foi morto, e no verso 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um sepulcro, né? Então, nós conhecemos a história do sepultamento de Jesus Cristo. Mas, louvado seja Deus por esse verso 30 e por esse mais aqui, essa conjunção adversativa aqui, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui está a nossa Páscoa, amém? Então Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então Cristo venceu a morte ali por nós, né? Por nós. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo, que é a escola apostólica. Então, Paulo encerra aqui a sua exposição sobre a morte e ressurreição. Olha, ele veio, vocês não compreenderam, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou e ele está vivo. E agora, do verso 32 até o 41, é a palavra das boas novas, é as boas notícias. Então veja que ele faz toda uma introdução, começando no verso 17, falando do Egito, falando da conquista de Canaã, claro, tudo isso por Deus, trazendo à memória deles os juízes e os profetas que Deus deu ao povo de Israel. Ele vai falar também de Saul, o rei, fala também de Davi, e depois ele fala da vinda
do Senhor Jesus Cristo, pontuando na pessoa, no testemunho de João Batista. E do verso 26 ao verso 31, ele vai falar da morte e da ressurreição, e agora ele vai fazer a aplicação. No verso 32 em diante, ele vai fazer a aplicação. Lembrando os irmãos que Paulo está na frente da sinagoga, está com um auditório de judeus, um auditório ali de gentios, gregos. Então, agora ele vai falar das boas novas, pregar o evangelho para aquelas pessoas ali. Então, veja aí do 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais. Ou seja, o pai Abraão, Isaque, Jacó, Davi e etc. Então, ele está aqui anunciando esse evangelho, que não é qualquer evangelho, não é qualquer notícia, mas é uma boa notícia em que Jesus Cristo ressuscitou e que ele está trazendo essa notícia, essas boas novas para o povo. E ele começa dizendo assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais, verso 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos. E aí Paulo evoca aqui o Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está muito paralelo também com a palavra de Deus. No batismo de Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui Paulo cita o Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a salvação vem de Deus, o Pai, do Yahvé. Verso 34, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Não é Davi, mas em Davi, que é a pessoa de Jesus Cristo. Aí você lê capítulo 1 de Mateus e você vai ver a árvore genealógica ali de Davi até José e dali vindo o rei Davi. No verso 35, Paulo faz a citação de um outro salmo, Salmo 16, verso 10. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, fazendo um paralelo aqui com o rei Davi. Por quê? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, verso 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, nós vamos ver aí esse texto muito parecido com a pregação do apóstolo Pedro em Atos 2, de 25 a 31. Do versículo 35, 36 e 37. Então não está sobre Davi, mas sobre Cristo Jesus, que não viu corrupção, foi morto e ressuscitou. Ele vive. Verso 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento. E nós estamos aqui nos aproximando do final do procedimento, que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Então, a salvação não vem por meio da lei, mas vem por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ressuscitou e que perdoa pecados, a remissão de pecados. E o verso 29, ele conclui dizendo: e por meio dele, todo o que crê é justificado. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ver aqui, na mensagem evangelística do apóstolo Paulo, ele tratando da salvação em Cristo Jesus aos judeus ali na sinagoga. A mensagem foi tão impactante no coração daqueles ouvintes
que Paulo, a partir do verso 42, nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, no verso 42 ele recebe um segundo convite, né, para estar novamente, talvez o próximo sábado, falando das boas notícias para os irmãos naquele contexto. Nós vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Então, o que nós aprendemos hoje com essa passagem, com essa meditação? Nós vamos ver, em primeiro lugar, que a mensagem do Evangelho, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo deve ser o centro da mensagem, ela deve ser pregada àqueles que estão para ouvir o Evangelho, e ela envolve a salvação, o arrependimento, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, crer, se arrepender, e assim será justificado. Então essa continua sendo a nossa missão, a missão da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Aqui fica essa palavra para nós neste dia. Que Deus assim nos abençoe.